paz do Senhor, meus irmãos, sou o diácono Luciano Carrilho e quero trazer nesta reflexão uma mensagem poderosa da Palavra de Deus para alimentar a vossa alma. Encontrada na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, que assim está escrito: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, este versículo faz parte da carta que Paulo escreveu aos Romanos por volta do ano 57 depois de Cristo, para preparar o caminho para a sua visita a Roma e para apresentar uma visão clara de sua fé em Cristo. Ele começa a carta declarando que todos, judeus e gentios, são pecadores e precisam da salvação proporcionada pela fé em Jesus Cristo. Paulo, meus irmãos, descreve como a justiça é obtida através da fé, usando o exemplo de Abraão e apresentando o contraste entre Adão e Cristo. Ele afirma que os crentes agora vivem sobre a graça de Deus e não mais sobre o domínio do pecado, e discute o papel do Espírito Santo na vida do crente. Paulo também, meus irmãos, aborda a questão do povo de Deus, falando sobre a rejeição de Israel ao Evangelho, a inclusão dos gentios e a esperança futura para Israel. Já no final da carta, Paulo fornece conselhos práticos para o cristão ter uma vida de forma sacrificial, amar uns aos outros, respeitar as autoridades governamentais. E a carta aos Romanos é uma explanação profunda do Evangelho e da fé cristã, abordando salvação, a vida sobre a graça de Deus e a prática da vida cristã. Este versículo que nós lemos para a nossa reflexão, este versículo, meus queridos irmãos, onde Paulo ele afirma com uma certeza. Veja que Paulo diz: eu estou certo, que nem a morte. Paulo não diz: será se eu estou certo? Paulo não gera dúvida na mente de ninguém. Ele diz: olha, eu estou certo, que nem a morte, nem a vida. É que ele quis dizer: sejam quais forem, meus irmãos, as tribulações que enfrentamos, ou as sombras da morte que possamos encontrar, nada pode nos separar do amor de Deus. Reforçamos isso com João 10, 28, quando Jesus promete que eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E Jesus diz neste versículo: ninguém as poderá arrancar da minha mão. Lá no Salmo 23, o versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E Paulo continua na sua certeza, dizendo: nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, sejam forças, meus irmãos, celestiais, autoridades terrenas, poderosas, malignas, espirituais, nada disso pode nos separar ou nos afastar do amor de Deus. Em Efésios 1 e 21, nos lembra que Cristo está muito acima de toda autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser invocado, meus irmãos, não apenas no presente, mas também no futuro. E Paulo continua com a sua certeza, dizendo: eu estou certo que nem o presente, nem o porvir. Paulo está nos dizendo, meus irmãos, que não importa o que estamos passando, ou seja, não importa o que estamos passando agora, ou o que pode acontecer no futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo 18, declara que Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. E o apóstolo Paulo, ele continua na sua certeza quando ele diz: nem a altura, nem a profundidade. Não há lugar alto ou profundo suficiente, meus irmãos, que possa nos afastar do amor de Deus. A carta que Paulo escreveu também aos Efésios, no capítulo 3, verso 17 ao verso 19, nos chama a compreender que assim Cristo habitará nos vossos corações por meio da fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor,
a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele continua na sua certeza, dizendo: nem alguma outra criatura. Isso abrange, meus irmãos, tudo mais que possa existir, invisível ou invisível. Nada, meus irmãos, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. 1 João 4,16 nos assegura de que: e assim conhecemos e confiamos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem vive em amor, vive em Deus e Deus nele, meus irmãos. E para concluir, meus irmãos, nossa mensagem de hoje, essa reflexão, essa certeza que Paulo afirma: eu estou certo de que estas palavras ressoem em seus corações, preenchendo cada um de vocês com a certeza inabalável deste amor, que é mais forte do que a morte, mais alto que o céu, mais profundo que o mar e mais amplo do que o universo. Um amor que nunca falha, nunca desiste e nunca acaba. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.